Bem, nas aulas anteriores você viu como instalar o NetBeans, o Java e o servidor web, como desenvolver a página de abertura do site, como desenvolver o formulário de cadastro. Agora nós temos um formulário de cadastro, como eu vou te mostrar aqui no nosso site, que quando você clicar no botão salvar, os dados digitados aqui têm de parar numa tabela do banco de dados. Então, esse é o momento de você ter um sistema gerenciador de banco de dados no teu computador. Então, você precisa ter o MySQL, ou Oracle, ou SQL Server, ou PostgreSQL. Você precisa agora instalar um servidor de banco de dados na tua máquina para você poder criar um banco de dados e uma tabela, porque agora você vai ver que quando você clicar no salvar, esses dados aqui têm de parar nessa base de dados. Então, nós vamos fazer a interface entre o site, que está sendo desenvolvido com Java, e o banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados, que é um outro sistema, tá bom? Então, antes da gente fazer essa operação, a gente precisa instalar um sistema gerenciador de banco de dados, e nós vamos instalar aqui o MySQL, vou deixar para você o link aí. A gente vai instalar o MySQL Server. Aqui nós temos a versão para Windows, é só clicar aqui, ó, nessa tela que aparece, você clica aqui, ó, Go to Download Page, ele vai para a próxima página, você baixa essa versão aqui, ó, que é uma versão de 450 megas, para você baixar e depois instalar. Essa primeira aqui ele vai baixando e instalando, é melhor essa daqui que você baixa primeiro, depois instala, você clica aqui em Download. Quando você clicar em Download, não precisa fazer o cadastro no site do MySQL, você só clica aqui, ó, No Thanks, Just Start My Download. Quando você fizer isso daqui, ele vai vir pro local onde você vai salvar no teu computador. Eu já baixei, então eu não vou baixar porque demora um pouquinho. Vou só instalar para você ver. Já baixei aqui, ó. Vou clicar em abrir e vou começar a instalação do MySQL no meu computador. Eu preciso do MySQL ou de um outro sistema gerenciador de banco de dados justamente para criar o banco de dados e a tabela, porque eu tenho um site que tem aqui o seguinte, ó, CPF, nome, endereço, cidade e telefone. Eu preciso ter uma tabela no banco de dados com esses mesmos dados para que os dados daqui a gente consiga jogar para a tabela, tá? Então aqui ele está dando uma mensagem para começar a instalação. Vamos ver ele iniciar a instalação aqui, ó, e a gente aguarda um pouquinho. A instalação do MySQL também não é difícil, você pode ir instalando, clicando em Next, Next até no Finish, mas vamos acompanhar juntos. Eu vou escolher a instalação padrão, Default, né? Vou clicar em Next. Aqui eu clico nessa opção, porque na verdade eu vou instalar esse MySQL aqui, né? A versão 1.2.9. Vou clicar aqui em Next. Bom, ele está falando o seguinte, que está faltando alguns requisitos, né? E vamos clicar em Next aqui. Aqui ele está mostrando tudo que ele vai instalar. Então, vai instalar o servidor, ó, Workbench, que é uma versão... É uma IDE para você desenvolver o banco de dados MySQL. Então vamos instalar tudo que ele está dando aqui. Vou clicar em Execute. E aí vai começar o processo de instalação. Você vai vendo cada item que vai sendo instalado aqui. A gente tem que aguardar. Então ele instalou essa etapa, né? Ele está na fase de instalação. Então vamos agora para a próxima fase, que é a configuração. Clico em Next. Aí clico em Next novamente. Aqui ele vai mostrar em que porta o servidor MySQL vai ser instalado. O MySQL vai ser instalado na porta 3306. Se você já tem alguma coisa instalada nessa porta no seu computador, você pode mudar essa porta para 3307 ou outra porta que você tenha interesse em criar, em abrir no seu firewall, tá? Eu deixo sempre padrão, né? Eu não tenho nada instalado nessa porta, vou clicar em Next. Depois que eu clico em Next aqui, ele dá a opção de método de autenticação, você deixa padrão, recomendado ali em cima, clica em Next. Aqui ele pede uma senha, né? Na verdade você vai ter de definir uma senha, porque quando você for se conectar ao banco de dados, você vai ter de usar uma senha para fazer essa conexão. Então eu vou usar a senha aqui, Teruel, é uma senha que eu vou colocar, vou repetir a senha. Você, na verdade, coloque uma senha aí. Ele está falando que a senha é fraca, mas isso daqui é só para a gente usar mesmo. Você pode adicionar novos usuários aqui, ó, clicar em Add Users, se você quiser criar vários usuários para o MySQL. Eu não vou criar, ele já vai ter o MySQL, quando você instala, ele já tem um usuário chamado root. E aí eu só estou definindo a senha para esse usuário root, que nesse caso é Teruel.
é uma senha que eu guardo, você tem de guardar, porque na hora que você for fazer na programação lá, no site Java, para fazer a conexão com o banco de dados, você vai ter de usar a senha que você definiu aqui. Vou clicar em Next aqui. Ele já dá aqui a configuração padrão, aqui no Windows, serviço do Windows. Vou só clicar em Next, não vou mexer em nada. E agora eu vou clicar em Execute. Quando eu clico em Execute, ele vai executar todas essas fases de configuração anteriores, ele vai aplicar. Vamos ver. Se der algum problema, aí a gente tem que ver, mas não deu, ó, todos ficaram verdinhos, ele instalou certinho. Geralmente dá algum problema aqui, se você já tem alguma coisa instalada na porta 3306. Eu não tenho, vou clicar em Finish. E agora ele vem aqui, vamos ver, mais alguma coisa que ele tem aqui. Então, Next novamente. Aqui vou clicar em Finish, ó, ele deu um resuminho aqui das portas que ele está utilizando. Vou clicar em Finish, Next de novo. Aqui, ó, username root, a senha aqui eu vou colocar Teruel, que é a senha que eu defini. Vou clicar em Check. Ah lá, ele colocou que a conexão foi feita com sucesso, então ele testou o usuário root, senha Teruel, deu OK, clico em Next. E agora eu clico em Execute novamente. Vamos ver, ele está executando um scriptzinho para aplicar essas configurações. Já executou, então já está tudo OK. Né? Ele ainda pede aqui mais alguma coisa, Next novamente, vou clicar aqui. Aí ele está perguntando se eu quero startar o Workbench, depois de fazer esse setup aqui. E startar o MySQL no shell do Windows. Eu posso deixar marcadas essas caixinhas ou não, não faz diferença aqui, vou só clicar em Finish. Olha lá, ele startou aqui o MySQL só para eu ver, né, se está tudo bem. Olha lá, startou o Workbench. Quando você vai criar o banco de dados, você vai criar por aqui, ó, por meio do Workbench. Tá? Eu vou fechar tudo para você ver como a gente usa o MySQL. Já está instalado no meu computador. Eu consigo ver que está instalado, por quê? Porque você vai ver que ele vai gerar aqui no menu do Windows um MySQL Workbench. Então, se eu vier aqui, ó, menuzinho do Windows, vou procurar aqui, ó, MySQL Shell, expandir. Então, aqui, ó, MySQL Workbench 8.0. Eu vou clicar aqui no MySQL Workbench 8.0 e é através do Workbench, tá, que você cria teu banco de dados. Aí, ó, eu tenho aqui já o usuário root, que foi aquele usuário que eu configurei automaticamente na instalação. Então, eu clico nesse cara aqui. Quando eu clico, ele pede a senha, eu vou colocar Teruel, que é a senha. Então, toda vez que eu entrar aqui no Workbench, eu clico nesse cara, no localhost aqui, coloco a senha, vou pedir para ele marcar ou salvar a senha, vou dar um OK. Aí ele vai entrar no lugar que eu crio o banco de dados. Então, agora, eu vou criar o banco de dados e a tabelinha que eu vou utilizar lá na minha aplicação. Lembrando que a minha aplicação é essa daqui, ó, estão CPF, nome, endereço, cidade, telefone, são as informações que eu vou cadastrar. Então eu vou criar um banco de dados exatamente com esses campos aqui. Então como é que eu faço aqui? Eu venho, clico aqui em cima num barrilzinho que tem ali, ó, Create New Schema. Um esquema é um banco de dados, tá? Então você clica nesse barrilzinho que tem ali com um sinalzinho de mais, ó, Create New Schema. Eu vou dar um nome aqui, nesse banco de dados, de controle. Controle é o nome do meu banco, tá? Então eu posso até colocar outro nome, por exemplo, controle clientes. Melhor, vamos colocar controle clientes tudo junto, sem espaço. Aí vou clicar em Apply. Ele vai gerar o comandinho que cria, ó, esse comando que vai criar esse banco de dados, eu vou clicar em Apply. E Finish. Veja que eu criei esse banco de dados já. Como é que eu sei que eu criei esse banco de dados? Você vai conseguir ver esse banquinho de dados aqui em esquema. Aqui embaixo, do lado esquerdo, no canto inferior esquerdo, você tem esquemas. Quando eu cliquei em esquema, eu já consigo ver aqui, ó, controle clientes. Aí, como é que eu crio uma tabela? Não tem tabela ainda. Clico com o botão direito sobre a palavra Tables e vou em Create Table. Aí eu vou criar a tabela. Tá? A minha tabela vai se chamar Clientes. Então eu tenho o banco de dados controle de clientes e a minha tabela clientes. Então, quando eu digito clientes ali, eu já clico aqui embaixo, em Column Name. E aqui a primeira coisa que eu vou colocar é o seguinte, CPF CLI. Eu vou criar agora, olha, eu vou criar campos, ó, CPF, nome, de acordo com aquilo que eu quero cadastrar. Então, CPF CLI. CPF, eu vou cadastrar como uma informação varchar. Como eu não vou fazer cálculo, onde está int, eu clico aqui e seleciono varchar. Por que eu seleciono varchar? Varchar significa que é string, tá? Você vai cadastrar como string, algo que você não vai usar para cálculo. Então, vou colocar 70 espaços aqui
para o CPF. Aí vem o nome, na sequência eu vou colocar nome CLI, né? E aí para o nome, não, CPF 70 não, CPF eu acho que pode ser 15 na verdade, né? É para o nome aqui que eu vou colocar varchar, dentro do parênteses do varchar, eu vou colocar então aqui 70, né? Depois do nome vem ainda endereço, então eu vou colocar endcli, né? O campo para endereço. Você pode colocar o nome que você quiser para o campo, sempre alguma coisa sugestiva. E aqui eu vou colocar para endereço, eu vou colocar 100 caracteres. Aí cidade, eu lembro que eu tenho cidcli, tem que ser de acordo lá. Não precisa ser naquela ordem, mas cidade, vamos colocar 45, tá bom? E aí por último, eu tenho o telefone, vou colocar até o CLI. E o telefone, eu acho que 15 espaços é mais que suficiente para o telefone, vou deixar 15 espaços. Veja que no CPF CLI já aparece uma chavinha, porque esse campo é chave primária, né? Esse campo CPF CLI é a chave primária. O que é a chave primária numa tabela do banco de dados? É aquela informação que não pode se repetir. Então, se eu cadastrei uma pessoa com CPF tal, eu não posso cadastrar outra pessoa com o mesmo número de CPF. Isso o sistema de banco de dados não permite, porque você deixa essa chavinha no CPF. Significa que ele é chave primária. Bom, aí eu vou clicar em Apply aqui embaixo, ele já mostra o comando que gera a tabela. Tá vendo? Ele vai gerar a tabela para mim. E aí eu clico em Apply e pronto. Vou clicar em Finish. Se eu clicar aqui agora no Tables, ó, você já vai ver que a tabelinha já está criada do lado esquerdo, olha lá, ó, tabelinha criada com as colunas CPF CLI, Non-CLI, EndCLI e SID-CLI e TEL-CLI. Então lembrando, essas informações você vai precisar delas quando você for conectar lá o teu site Java com banco de dados. Então, na verdade a gente tem um controle clientes é o nome. Controle clientes é o nome do banco de dados. E esse banco de dados tem uma tabela que você criou chamada clientes, tá? E essa tabela clientes tem esses campos CPF CLI, Non-CLI, né? E isso daqui você precisa dessas informações. Você vai tem de estar com essas informações aí fáceis para você na hora que você for fazer a ligação. Então eu já tenho isso daqui, ó, na minha aplicação Java, eu já criei o formulário. Quando eu clicar nesse botão salvar, esses dados desse formulário serão enviados para esse arquivo aqui, que é um arquivo cadastrar JSP, e é aqui, ó, que nós vamos fazer a ligação com o banco de dados e vamos pegar essas informações que foram cadastradas aqui, vamos jogar nessa tabela do banco de dados que foi criada no Workbench. Perceba que são coisas diferentes, né? O banco de dados e a tabela eu crio no Workbench, que é um outro software. E o meu formulário lá do site Java, ele está criado em HTML lá no meu projeto Java. Agora eu preciso fazer a ponte. Para fazer essa ponte, a ligação entre o site Java e o banco de dados, eu preciso de um driver. E nós vamos usar um driver que é o driver JDBC. Driver JDBC é Java Database Connectivity. Significa que eu vou usar uma API, né, um conjunto de classes Java para fazer essa ponte, e eu vou te mostrar como faz isso nas próximas aulas. Acompanhe aí. A instalação do MySQL é simples. Toda vez que você quiser usar o MySQL novamente, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui e vai simplesmente abrir o Workbench. O Workbench é a interface pela qual você vai interagir, criar o banco de dados, o MySQL Workbench. Ele abre aquela telinha lá, e aí mesma coisa, você clica aqui embaixo, tá? Aí ele já vem para cá. Aqui, ó, meu controle de clientes está aqui, minha tabela está aqui, ó, minha tabelinha está aqui. Tá vendo? Consigo acompanhar por aqui as colunas aqui, tá tudo aqui, ó, tudo feitinho já. Como faz agora para fazer essa interface? Acompanhe aí e veja nos próximos vídeos.